para que fosse encontrar com ele lá. E diz o texto, que é um texto muito candente, comovente e doído, diz que Paulo e os presbíteros choraram abundantemente na praia ao se verem e se abraçarem. Paulo olhou para eles e disse: eu nunca mais verei vocês. Vocês nunca mais me verão. Mas uma coisa eu sei: depois de mim virão muitos falsos apóstolos. Virão muitos lobos vestidos de ovelha, que vão enganar vocês com muitas dissimulações, com muitas ideias falsas. Falando isso em nome de Jesus, porém com engano, com falsificação, com corrupção do Evangelho. E o Senhor Deus me diz que vocês têm que cuidar deste rebanho que foi entregue a vocês, para que esses dissimuladores não tenham o poder de corromper a consciência do Evangelho no vosso meio, e nem o trabalho que foi feito com tanto amor. Uma das expressões mais repetidas de Paulo é aquela na qual ele afirma: para que não ocorra que eu tenha corrido em vão. É quando você se dá a alma, dá tudo que tem, aí depois de um tempo você vem e um vento de doutrininha passa, e as raízes não estavam tão aprofundadas na consciência quanto se gostaria e se queria, e logo uma geração adiante você vê que as coisas foram mudadas, e o que um dia foi evangelho agora é só uma máscara, ou é só um apelido, ou é só um verniz, ou é só uma fachada, mas já não guarda conteúdos, essências e significados de fato vinculados a Jesus. Como, desculpem eu dizer e falar de mim mesmo nessa hora, eu estou há 45 anos pregando o Evangelho do nosso país. Na década de 80 eu cheguei a crer de todo o meu coração que haveria uma virada positiva e para o bem na Igreja Evangélica Brasileira. Mas no fim dos anos 90 houve uma emborcada. E do ano 2000 para cá vocês viram o que aconteceu. Para quem está vivendo esse processo, todos esses anos, quase 50 anos, pregando o mesmo e único Evangelho e ver isso acontecer, a sensação que dá é de que você correu em vão. A minha mulher sabe. Quando nós nos conhecemos, em que estado eu estava? De tristeza profunda. Parecia que se tinha apanhado a vida e jogado no ralo. Quando você olhava em volta e via aquela corrupção geral, até os melhores, até os amigos mais queridos e mais próximos estavam já alterados. Essa angústia tomou conta de Paulo em Mileto. E ele nunca mais voltou. Ele só mandou uma carta, quando ele tinha certeza que os dias dele tinham chegado ao final. E a carta é esta. Carta de Paulo aos Efésios. Abram os seus celulares. Baixem as vossas Bíblias online em Efésios. Façam os vossos downloads. Eu continuo com o meu pergaminho aqui. Isso não é uma Bíblia. Isso aqui é um manuscrito do Mar Morto. Essa velha Biblinha que está comigo também há 45 anos. Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
assim como Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos hoje santos e vivermos de modo irrepreensíveis perante Ele, e também em amor nos predestinou para Ele, para que sejamos filhos por meio de Jesus, segundo a soberania inexplicável da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, com A maiúsculo, que é Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera no Evangelho, em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, que subsistem e convergem em Cristo. Nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas apenas segundo o conselho da sua própria vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ele está lembrando dos anos e anos e anos de ensino, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. O Espírito habitando em nós é o penhor, é a certeza de que nós temos uma herança eterna, até o dia do resgate, seja quando partirmos para Ele ou quando Ele venha para nós, até ao dia do resgate, quando Ele virá buscar a sua propriedade, ou a nós que somos propriedade dEle, partirmos para Ele em louvor da sua glória. Tudo que se diz aqui revela, se vocês lerem agora a epístola toda com os olhos que em Jesus eu espero estar ajudando a dar a vocês o olhar, a compreensão, o transfundo, vocês vão ver que essa epístola nada mais é do que a repetição concisa daquilo que durante 3 anos ele ensinou, coisa por coisa. Cada frase aqui é um dia de fala. Cada afirmação que ele faz corresponde a uma explanação longa que ele fez. Ele está repetindo, reconsolidando de maneira sintética, concisa, direta, um extrato, uma essência daquilo que durante aqueles 3 anos ele ensinou insistentemente para aqueles que aqui estavam, e vejam que a ênfase de tudo que ele diz tem a ver com o amor do Pai antes da fundação do mundo, o chamado em amor para sermos dele e a vida em amor que garante e valida o fato de que dele somos, porque sem amor nada aproveitará. E ele fala do conhecimento experiencial do amor de Deus. Para sabermos qual é a esperança, temos que nos entregar ao amor de Deus. A ênfase que ele dá o tempo todo é para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para que nós sejamos em louvor da sua glória, para que a nossa existência seja uma sinfonia para a glória de Deus. E ele afirma que Jesus está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também em qualquer outra dimensão. Foi o que ele fez aqui no coração do culto a Diana e aos deuses, mostrando que os principados e potestades estavam debaixo do poder do nome de Jesus.
Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Os bruxos trazendo os seus livros de magia e queimando. O sindicato dos fazedores de ídolo em perplexidade. Principados e potestades esmagados, não por um poder militar, mas pela palavra de um homenzinho, gritando com intensidade o amor de Deus e vivendo com coerência o amor de Deus e com integridade o Evangelho, abalando as estruturas não só de uma cidade, mas abalando as colunas de principados e de potestades. Nunca mais você vai ler a carta de Paulo aos Efésios do mesmo jeito. A minha ênfase hoje aqui, porque eu gostaria de ter pelo menos o dia todo para falar verso por verso, conceito por conceito, que aqui está ensinado, como não é possível, eu vou me ater exclusivamente ao que ele diz no capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, que diz assim: por esta causa, que causa? Essa causa da permanência no Evangelho, da pregação com ousadia. Ele diz que em Jesus, nós que estávamos mortos recebemos vida. Fomos salvos pela graça por favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nenhuma boa obra de jactância para que ninguém se glorie, pois nós fomos feitos feitura dele, ou no texto grego, poema dele, arte dele, poema dele. Na terra das esculturas, nós somos o poema dele. Na terra de Tales e dos filósofos, nós somos o poema dele, a escritura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí ele vem e diz: Jesus na cruz quer derrubar os muros de separação entre judeus e gregos, entre raças, etnias e povos, entre qualquer que seja o pretexto de separação. Em Cristo os muros têm que ser derrubados. Qualquer um que construa muros está construindo edificações de Satanás. Em Jesus os muros precisam ser derrubados. Para que dos diferentes ele acabe com a inimizade e reconcilie todos num só. Essa é a boa nova para com os que estão perto, para com os que estão longe, não importa. Ele criou uma só família e nós somos família de Deus. Todo culto ao DNA acabou, ao etnicismo acabou, a raça acabou. Tudo isto em Cristo Jesus, tudo isto acabou. Nós temos que ser o povo que cresce para se tornar num santuário dedicado ao Deus vivo, composto de tijolinhos de todas as raças, de todos os povos e de todas as nações. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus em Roma, por amor de vós, os gentios, os pagãos, recebi essa missão e a passo adiante. Eu fui constituído ministro dessa graça, recebi esse dom, recebi essa força, recebi o poder operante dessa força espiritual. Eu, o menor de todos, que fui perseguidor, a mim me foi dada a graça de pregar este evangelho sem limites, sem fronteiras e sem muralhas. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Por esta causa, por esta vida, por essa entrega, e por causa de Cristo e da cruz, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família humana, saiba ou não saiba, vem dele, procede dele.
é para Ele. Tanto os seres do céu, aqueles que habitam as dimensões celestiais, que nós na generalização chamamos de anjos, mas são grupos e castas de criaturas inteligentes em dimensões outras que não a nossa, do espaço-tempo. Pelo universo, por todas as inteligências e consciências universais, eu me ponho de joelho. Por todo aquele que na terra ou no céu tome esse nome, faça parte da mesma família que procede da criação de Deus, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com dunamis, com explosão no homem interior, mediante o seu Espírito em nós. E assim, sejamos ocupados, habitados presentemente por Cristo Jesus nos nossos corações, pela fé, andando pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, porque Deus só aceita amor no próximo, amando-nos, portanto, uns aos outros, a fim de podermos, e só assim poderemos, antes disso não poderemos, sem isto não conseguiremos compreender. Compreender com todos qual é a largura, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade. Olha que esse cara está falando de uma família de Deus que é da terra e é do céu, é de todas as dimensões. Ele diz: eu oro para que vocês nunca se estreitem, para que vocês compreendam, entendam, discernam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conheçam, experimentem. A palavra grega usada para conhecer designa conhecimento experiencial, não é conhecimento intelectual. Não é como o Logos de Tales, que era um conhecimento intelectual. Ele aqui está aludindo a um conhecimento que transcende a mente, porque Deus não existe, Ele é. Para que possamos conhecer o amor de Cristo, que excede a toda lógica, que excede a todo entendimento, para que sejais assim tomados de toda a plenitude de Deus, porque Deus não cabe só na nossa cachola. A gente anda na lógica e no raciocínio até onde pode. Tem uma hora em que a gente tem que se curvar e conhecer sem entender. E em conhecendo sem entender, compreender sem poder explicar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E sermos habitados, então, de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O Logos da razão para e segue o conhecimento experiencial que excede a todo entendimento, a toda teologia, a toda filosofia, a todo pensar, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, verdadeira igreja, corpo de Cristo, que é vinculada em amor por todas as gerações. Ele sabia que ainda viriam gerações e gerações e gerações. Eu conheço ele, mas quando ele se pôs de joelhos ali em Roma, naquela cela fria, orando por toda a família de Deus, ele orou por mim também. Por todas as gerações. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. O resto, ele diz: agora andem de modo digno da vocação em que foste chamados.
andem com dignidade, andem segundo o Evangelho e vistam-se de toda a armadura de Deus, para que depois de ter desvencido todas as coisas, poderes permanecer inabaláveis. Eu podia falar para sempre, até o dia da minha morte. Eu estou cheio disso. Ao mesmo tempo, eu preciso fazer só um parênteses antes de concluir e falar do apóstolo João, que morou aqui. Lembra lá de Jerusalém, na cruz, quando todo mundo fugiu, ficaram só as mulheres e João, o mais jovem dos discípulos. E como Maria, mãe de Jesus, tinha tantos filhos e filhas, e João tinha o seu irmão Tiago, seu pai Zebedeu, sua mãe, negócio da família, de uma empresa pesqueira na Galiléia. Mas Jesus passou por cima do DNA, passou por cima dos negócios, passou por cima da ética familiar imediata e disse para Maria adotar João. Como se não bastassem os filhos de Maria. Uma coisa é certa, Maria provavelmente não tivesse nem um filho tão bom quanto João seria para ela. Eis aí o teu filho. Olhou para João e diz o Evangelho escrito por João, o mesmo do Apocalipse, o mesmo das 3 cartas universais. Daquele dia em diante, João a levou para casa e nunca mais a deixou. Não existe afirmação disso no espaço dos textos aqui. Mas isso não significa muita coisa, assim como a gente não conhece o que Paulo escreveu aos Laodicenses. Não foi loucura e continuou a ser fato. A história e os historiadores, diversos historiadores, disseram que João peregrinou com Maria até que ela foi ficando idosa e ele também já não era mais um jovem, e eles fizeram lugar de pouso, de residência aqui em Éfeso, onde ele continuou pregando. E há tradições antiquíssimas aqui, e mais do que tradições, evidências sutis da Escritura. Lembram de Tales, de Mileto, do Logos? No princípio era o Logos. Isso não foi dito em Jerusalém. O cara teve que vir morar em Éfeso, ser vizinho de Mileto, conhecer a filosofia de Tales e transcender a Tales. Porque o Logos de Tales era o Logos da razão. Pela razão você compreende todo o significado de todas as existências. Pela razão, eu digo, e a ciência até agora só chegou a esse ponto, e jamais dele passará, de poder chegar à parede do universo, a um Big Bang primal, a uma partícula essencial, mas não passa daí. Uma partícula essencial é algo tão extraordinário quanto o universo todo. De modo que dizer, existe uma partícula essencial, chegamos a ela, não disse nada além de dizer, existe algo que nós não conseguimos explicar e que está lá. E não é Deus, é ainda coisa. Existe. Se existe, não é Deus. Porque Deus não existe. Deus é. Se Deus fosse a partícula essencial, a gente botava no bolso e ia para casa. Agora, a partícula primal existe nele, ele não existe para ser verificado por nenhum Tales, por nenhum Einstein, por nenhum astrônomo, por nenhum físico. Ele é o Senhor. Como diz Paulo, habita a luz inacessível. Como diz João, ele é aquele que olho nenhum viu e jamais verá. E o próprio João entende isso para além de Tales e de todos os filósofos, quando descreve a Nova Jerusalém, a cidade santa. O que ele diz? Andei por ela e nela não vi nenhum santuário.
Ele descreve Deus como aquele, como indesignável, aquele que está sentado no trono. Não é alguém para ser visto, é alguém para ser sabido como poder absoluto, Senhor absoluto. E o escritor da Epístola aos Hebreus, que muito provavelmente foi também Paulo, diz, iniciando o seu primeiro capítulo: pois ele, Jesus, o Cristo, é a expressão exata do ser de Deus para verificação de qualquer que seja o conhecimento humano. A gente só anda até Jesus. Jesus é até onde se pode ir em relação ao Pai. Mas ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. João 14. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, logos que eu vos digo, não o digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas palavras. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Para Tales, o Logos era o fluir ininterrupto. Para Tales, acertadamente, ele estava certo, não existia princípio e fim. A existência não era linear. Hoje em dia nós sabemos pela física que a existência só é linear aqui, no espaço-tempo. No macrocosmos ela é linear. Mas se você mergulha numa partícula subatômica, na mesma hora tempo e espaço acabam. E uma partícula subatômica que está aqui pode ter o seu recíproco, o seu idêntico, o seu double, num outro lugar e dimensão do universo, não viajável nem pela velocidade da luz, instantaneamente. Para Tales, isso não conseguia ser explicado, mas ele intuía que tinha algo que era um fluir ininterrupto, que não era linear. Que existia uma dimensão onde não havia nem passado, nem presente, nem futuro, só tinha um fluir contínuo, contínuo, contínuo. No princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Eu sei que não dá para compreender, mas dá na fé para discernir o próprio entendimento e mergulhar na força deste amor e se deixar abraçar por esse sentido absoluto. O Logos é o sentido de toda a existência, é aquele em quem tudo foi criado, em quem tudo é, tudo existe. No princípio era ele. Ele estava com Deus, ele era Deus. E o Logos se manifestou, se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória.